Amigos e amigas, mais uma vez a gente está aqui para pensar junto com você sobre. Hoje eu quero falar. Faz tantos anos que eu fiz uma viagem até o Egito, né? E interessante que quando você vê aquele deserto e aquelas pirâmides lá naquele deserto lá, né? É claro que chama atenção, mas não deixa de ser muito diferente do que aquilo que você já viu nos cinemas, na TV e por aí afora. Mas o que é impressionante são as histórias que envolvem as pirâmides. Só para você ter uma noção de tamanho, da dimensão do que é uma delas, uma das pirâmides só, elas medem 230 metros de comprimento, 146 metros de altura, 2.300 milhões e 300 de várias dezenas do quê? De toneladas. Só para você ter uma ideia do espaçamento de uma pedra e outra, sabe aquelas pedras que você está vendo aqui, o peso e o tamanho dela? E era tão preciso o encaixamento entre uma pedra e outra que não passava nenhum fio de cabelo. Você tem ideia disso? E interessante que tudo isso foi construído, não tinha nem as rodas ainda. Os cientistas se presumem que 20 anos de construção foi o tempo que levou para ser construído ela. E nem cobre, sabe? Tipo assim, vamos pegar um martelo de cobre ou então uma ferramenta de cobre, nem cobre ainda não existia também naquela época. E nos anos 80, os cientistas como Joseph Davidovich acredita que foi feito diferente do que as pessoas falam que foram cortados. Outros dizem até assim que foram feito uma estrada do lado da parede e essa estrada eles foram erguendo terra a terra e conforme eles iam erguendo, eles iam levando as pedras. E como levar aquelas pedras que são tão pesadas desse jeito? Homem nenhum aguentaria com ela. Dizem em uma descoberta recente de que essas pedras elas poderiam ficar facilmente transportáveis se ali no deserto, que é pura areia, quando você umedece na proporção adequada de água. Igualzinho aqueles caras que fazem escultura nas areias, né? Que fazem aquelas cabanas, aquelas sereias, aquelas paisagens, casinha, aquele monte de cenário com areia. E eles fazem o quê? Põem a água na proporção ideal para poder construir. A pirâmide também disse uma das hipóteses que poderia é, colocar água umedecida, somente umedecer a areia, e com isso eles conseguiam empurrando ela e deslizando e levando ela até a posição onde deveria ser colocada. Mas também essa estrada de levantando, cada vez mais erguendo uma estrada paralela do lado dela, da pirâmide, para levar as pedras, também é uma coisa nunca provada, segundo os estudos dos cientistas, né? E, e é interessante que os egípcios, né, não transportavam os blocos cortados, né? Segundo a opinião desse Davidovich, que ele acredita numa teoria dele agora, é uma teoria diferente do que tudo se ouviu falar até agora. Então ele estava dizendo que não acredita que os blocos são cortados. Ele acredita o quê? Que esses blocos foram feitos que no local, sabe assim, fazendo tipo caixarias, que faz molde, e daí e ele tem até uma receitinha que ele fala que poderia ser usado para poder fazer um produto que parecia até uma pedra com o material daquele posto no local lá, que seria cal moído, calcário, argila e água. E daí foi surpreendente quando este cientista dos nossos dias aqui, o Davidovich, que disse que deveriam terem usado essa massa e na proporção certa com água na medida certa, então ele se transformaria numa pedra. Interessante porque a gente sempre ouviu falar de usar pedras e pó de pedra e destruir pedra e cortar pedra, mas construir, fabricar pedra, até então eu nunca tinha ouvido falar. É bem interessante isso. E enfim, feito ou não essas pedras por mãos de homens,
Eles, depois dessa suposição desse doutor, eles foram lá pesquisar nessa possibilidade e eles acharam um lugar lá onde tinha o quê? Uma pedra, sabe assim, tipo assim, quando faz um molde com caixaria e depois embaixo a massa chega a vazar um pouquinho fora e forma aquela borda por fora assim? Eles acharam. Então, mas eles acreditam ainda que pode ser misturado. Algumas são reais, transportados ali impossivelmente aos nossos olhos humanos, como que eles transportaram aquela tonelada, aquele peso de pedras daqueles tamanhos, mas também existe também essa mistura de pedra feita no local. E, por fim, dizem que se fosse nos dias de hoje, sabe o quê? Seria impossível construir uma pirâmide assim. Eu estou querendo dizer com isso que, segundo as palavras deste estudo, eles falam que a nossa tecnologia ainda, com todos os cortes a laser que existe e ferramentas avançadas, nem com os nossos cortes a laser suportaria fazer um corte tão preciso como os que foram feitos lá. Mas, enfim, se é perfeito ou não o corte a laser, não sei. Mas a previsão que fora feita dos cortes das pedras seria possível somente com máquinas de corte a laser, que ainda são muito caras além de tudo isso. E toda essa técnica usada para a construção dura mais o que? De 5.000 anos. E ainda hoje, quase impossível de ser reproduzida por nós. E também existe aquela possibilidade também dos alienígenas, que eram aqueles anjos caídos, que eram gigantes e tal, que eles ajudaram também nessa construção. Eis tudo uma incógnita. Quem sabe realmente essa história? Não tem registro de nada do que seria. Por isso, enquanto ela tiver esse lado obscuro, sem saber como realmente eles conseguiram fazer aquelas pirâmides, levando blocos enormes de toneladas lá para cima, naquela altura, eles vão conseguir continuar levando turista lá só para ver a proeza da arquitetura da época e que até hoje ainda os homens não conseguem fazer. E pensando nisso, imagina só, ainda hoje tem coisas assim insondáveis, inimagináveis. Imagine o grande arquiteto. Não tem os maçons que falam até que Deus é um arquiteto? Mas ele não deixa de ser um arquiteto, só que Deus é mais do que um arquiteto. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, criador dos céus e da terra e criou o homem à imagem e semelhança dele. E este Deus nos chamou de filhos e não de criaturas criado por ele e jogado aqui no mundo. Você e eu somos filhos amados do Senhor, criatura assim criado à imagem e semelhança de Deus, mas não criou e abandonou aqui na terra e nos deixou órfãos. Não, de jeito nenhum. Ele continua sendo o Pai cuidador, aquele que tem nos zelado, basta que tenhamos relacionamento com Ele, que Ele nos ajude em tudo aquilo que precisamos. Paizinho querido, obrigado, Pai, por nos dar, Senhor Jesus, esse privilégio de ver as grandezas de coisas que os homens, Senhor Jesus, não sei se homens normais ou gigantes, Senhor Jesus, mas consegue fazer proezas, consegue construir coisas imensuráveis. E até hoje, Senhor, as coisas improváveis continuam acontecendo. Agora, a coisa mais improvável que o homem ainda não espera e muitos não aguardam sobre isso é a improvável possibilidade de sermos arrebatados ao céu e fazermos as nossas bodas com o Cordeiro, nessa viagem que será excepcional, coisas que olhos não viu, ouvido não ouviu. É tudo aquilo que Deus tem para mostrar para nós no dia em que Ele vier buscar a igreja. Eu sou igreja e você também seja igreja, porque Deus está te chamando para você ser igreja junto com Ele, porque Ele tem uma carona para você ir para a viagem das bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus.
Fica com Deus, hoje e sempre. Amém.